Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, público presente. Expediente que faço de costume toda semana. Protocolo dos trabalhos legislativos para essa sessão, dia 3 de novembro de 2009. O total de registros de 99 registros, sendo 12 capinas de limpeza e 3 moções congratulatórias. Expediente que sempre faço nessa tribuna, lamentavelmente, é anunciar a exoneração a pedido do próprio servidor. Desta vez, no boletim de 29 de outubro de 2009, boletim número 648, a servidora Tassiana Marco Ferraz Canepelli, que vem exercendo o provimento efetivo de dentista, lotada na Secretaria de Saúde, pede exoneração por conta própria. Mais uma vez, um servidor não desejando mais servir Jacareí. Queria compartilhar com vocês o quanto foi gratificante estar em Brasília, reunido com o deputado Valdemar Costa Neto, né? Aqui agradecer a articulação do vereador Aroca, que é presidente do PR aqui em Jacareí, membro do PR. E fomos recebidos com muita atenção pela equipe do vereador e pelo próprio vereador. Ele estava na audiência agendada, né, com o deputado Valdemar Costa Neto. Estava na audiência junto com o diretor da INTT. E a gente consegue compreender a mobilização que foi feita para que não acontecesse essa audiência. Porque algumas coisas ficam bastante claras, né? É possível, sim, extinguir a cobrança da cabine avançada? É. E, tecnicamente, o diretor da NTT nos mostrou que existe um contrato da concessionária com o governo federal. E como acontece isso? A concessionária ela é privada, né? Ela cobra pelo uso da rodovia em troca do serviço de manutenção da rodovia, serviço de emergências e outras coisas previstas no contrato. O que acontece? No contrato, o risco do contrato fica para a NTT. Se a concessionária tem algum prejuízo nessa relação, a NTT vai ter que compensar a concessionária de eventuais prejuízos. Como é que ela faz essa compensação? Ela poderia não cobrar o pedágio dos veículos, mas depois aumentaria a tarifa em outras praças do pedágio durante a rodovia. Então a NTT teria que compensar no risco do contrato. Bom, diante dessa premissa de que o risco é da NTT, existem outras soluções para fazer esse equilíbrio da relação da NTT tanto com o município quanto com o governo federal. O que acontece? Se o veículo, a chapa, é de Jacareí, compreende-se que o residente seja de Jacareí. E aí, para fazer esse equilíbrio, seria o quê? A compensação do ISS arrecadado pelo município. Porque o município arrecada ISS do pedágio cobrado na cabine avançada. Ou seja, nós jacarienses já pagamos IPTU para morar em Jacareí e paga, né, paga o pedágio e isso recolhe o ISS. Como é que o município poderia compensar isso? Ele poderia exatamente nos isentar dessa cobrança da cabine antifuga, das placas de Jacareí, e aí abateria no imposto do ISS arrecadado pela rodovia, por todos os usuários, de todas as origens, de todos os destinos. Bom, o que ficou comprovado é que faltou articulação da administração municipal com o governo federal. E sempre quer nos dar aqui a impressão na tribuna de que é ótimo, né, você ter um presidente do mesmo partido que o prefeito, mas
as consequências são desastrosas quando as pessoas do mesmo partido não se conversam. Então, querem nos vender a ideia de privilégios, porque nós temos o cara como presidente, e esse cara tem uma estrelinha no peito, e que o prefeito aqui usa a mesma alegoria, aí que isso é possível. Mas em 8 anos de administração do PT em Jacareí, com os outros, aí desses 8 anos, 6 anos foram com o presidente Lula, não se sentou para conversar a respeito da isenção dessa cabine avançada. Por quê? Deduzimos que a prefeitura não quer abrir mão do ISS arrecadado pelos próprios jacarienses. E aí eu sinto maldade nessa relação de poder. Tanto municipal, quanto federal, porque não houve essa disposição. Coisa que nós fizemos, fomos até Brasília, conferir as relações, e isso totalmente é possível. Agora, o que a gente precisa verificar é que a iniciativa do projeto não pode ser do legislativo, ou só pode ser exclusividade do executivo. E baseado nessa iniciativa, o que a gente precisa fazer? Uma pressão popular para que o prefeito entre com esse acordo com a NTT e a concessionária para criar a isenção da cabine avançada para as placas de Jacareí. Isso já aconteceu em outras cidades. Jacareí não seria um caso inédito, já um caso comprovado, já consolidado, e há sim má vontade da administração municipal. Vive falando para a gente pegar nossa canequinha e pedir recursos para os deputados, né? Mas a gente fez mais. A gente foi procurar se instrumentalizar para saber que as soluções poderiam partir da própria administração municipal. A própria administração foi omissa com relação a esse caso durante a administração do senhor prefeito Marco Aurélio de Souza. Certo? E aí, comungando os esforços, cabe à bancada de sustentação da prefeitura convencer o seu prefeito ou informá-lo, porque nem sei se esse prefeito é bem informado ou não, nas questões necessárias e essenciais para a cidade. Então, cabe, já que ele não nos ouve, porque somos oposição, e oposição só serve para atrapalhar a prefeitura, nunca é para trabalhar a favor da cidade. E aí cabe aos senhores vereadores que estão presentes aqui, levar essa informação ao prefeito que vocês defendem. Certo? Marco Aurélio foi omisso. O Hamilton será omisso? Se for omisso, se não houver empenho da bancada de sustentação, se não houver empenho do próprio executivo, vamos fazer uma mobilização popular para que o prefeito, faça o que lhe cabe. Porque tudo cabe, tanta coisa aqui, e o que lhe cabe mesmo não faz. Bom, com relação a isso, aí eu me senti curioso com essa ação aí, ó, essa liminar, mandado de segurança, colocada pela bancada, assinado por todos os membros da bancada de sustentação aí do prefeito. Aí tem uma parte que diz aí, com relação à composição da comissão, ser equivocada, e de que o advogado aconselha o doutor juiz de prontamente corrigir com a precisão do malhete do Poder Judiciário essa comissão mal formada. Agora eu fico pensando assim, que advogado poderia ser esse de aconselhar o judiciário a nos corrigir com o malhete do judiciário? Eu procurei advogado, não tem advogado constituído nessa liminar. Engraçado, né? Muito engraçado. Os autores dos seus textos não assumem a autoria, não assinam os próprios processos que provocam o judiciário sem assinar a própria petição. Um erro gravíssimo, primário. Mas acontece que malhete é de ser corrigido como se fosse criança com vara de marmelo. Expressão jocosa, poética, lírica, né? Mas não se faz mais isso no Estado democrático. Não se exige o rigor dessa maneira, com violência de nada, nem de maneira alegórica. Certo? Um malhete. Eu fiquei imaginando o doutor juiz batendo na gente com um martelinho. Olha, aprenda, leia o regimento, porque é isso que a ação queria nos fazer. Bom, podemos ler o regimento, podemos ser, sim,
corrigido sim, mas não disciplinado com esse, para concluir, com esse vernáculo jocoso, poético e lírico, que nem no Jardim da Infância se usa mais isso, porque as crianças são protegidas pelo ECA, mas são pessoas que estudaram com os livros de 1910, né, que o jurídico abriu mão, né? Fazer o quê? Que coisa. Boa noite a todos, muito obrigado.